Então, agora seguindo para um exemplo, eu vou ah, transformar esse mapa de Carnot apresentado em uma expressão booleana. E, para fazer isso, nesse primeiro exemplo, eu vou utilizar os mintermos, ou seja, as variáveis de saída que o valor é 1. Então, lembrando que as variáveis de saída, no caso dessa tabela, elas são representadas pelas células brancas, pelas células deslocadas um pouco à direita da minha linha principal e da minha coluna principal. E agora vamos falar sobre os círculos que a gente tem que realizar na tabela, ou os agrupamentos. Lembrando, um círculo ele pode agrupar uma, duas ou quatro é, elementos. Esses elementos só podem ser os elementos das células brancas. E no caso de mintermos, esses elementos são somente os que possuem valor 1. Então, eu posso circular duas células adjacentes que possuem o valor 1. Adjacentes é como estão uma do lado da outra. E isso pode ser tanto em linha como em coluna. E uma das coisas que eu posso realizar no mapa de Carnot é como se fosse acho que todo mundo já jogou War. No tabuleiro de War tem um território que você pode atacar o outro lado do mundo, como se esses dois lados estivessem interligados, realizando como se fosse um mundo mesmo. E no mapa de Carnot eu posso fazer a mesma coisa. Então, no caso, olhando a última linha na tabela, eu tenho o valor 1 na segunda coluna, no caso, a primeira coluna ela é a coluna que representa a variável C. Então, eu posso agrupar o elemento 1 da última linha da primeira coluna com a última. Isso vai ficar claro nos exemplos, mas esse valor aqui com esse valor aqui, como se fosse num jogo de War. E eu também posso fazer isso com a coluna. No caso do mapa de Carnot de 4 variáveis, aqui, no caso do C, ele teria outra variável. Aí eu poderia fazer isso com uma coluna, agrupar o membro superior de uma coluna com o mais inferior. E isso vai ficar claro conforme a gente vai desenvolvendo o exemplo. Então, primeiro, eu vou começar a apresentar os agrupamentos que eu vou realizar no caso desse exemplo. Primeiro, eu vou agrupar esses dois elementos da minha tabela e para gerar a minha expressão booleana, o mapa de Carnot é um pouco diferente. Para que eu faça com que ela já seja simplificada, eu pego o agrupamento que eu realizei, no caso 1 e 1, das segunda e terceira coluna, e eu verifico quais das variáveis de entrada que que não variam nesse agrupamento. Então, por exemplo, o meu C, observe que ele tem o valor 0 para os dois elementos que eu agrupei nesse primeiro momento. O C ele conserva o valor 0. Então, o meu C ele vai fazer parte da expressão booleana que eu vou gerar para esse primeiro agrupamento. E agora, olhando para as variáveis A e B, note que a variável A, no caso da segunda coluna, ela tem valor 0, e no caso da terceira coluna, ela tem valor 1. Então, como o meu A varia, ele não vai entrar na minha expressão booleana. Agora, o meu B, ele possui o valor 1, no caso desse primeiro elemento aqui, e no meu segundo elemento ele também possui valor 1. Então, ele também vai entrar na minha expressão booleana. E agora, lembrando de como eu construo uma expressão booleana a partir de mintermos, quando a minha variável é 1, eu não preciso negar ela. No caso, o meu B, ele não vai ficar negado então, porque ele tem o valor 1. E o meu C, como ele tem valor 0, ele vai aparecer negado. Então, construindo a primeira parcela da minha expressão algébrica, ela vai ser um end entre B e C negado, que é o que aparece nessa nuvenzinha aqui. Então, eu vou anexar essa parcela na minha expressão booleana total, na minha expressão booleana completa.
E eu já utilizei esses dois elementos que têm o valor 1. Note que para gerar minha expressão booleana, eu tenho que utilizar todas as saídas que possuem o valor 1 no caso de mintermos. Então agora a gente vai realizar o próximo agrupamento. Esse próximo agrupamento vai ser na minha última coluna, e ele vai agrupar esses dois elementos que possuem o valor 1. Então agora, realizando a mesma verificação de antes, a minha variável C, para esse agrupamento, ela varia. No primeiro membro ela tem o valor 0 e no segundo membro ela tem o valor 1. Então ela não vai entrar na minha expressão booleana. Agora, avaliando A e B, como o meu A, B está nessa última coluna também, note que para esse elemento e esse elemento, as minhas variáveis A e B elas são iguais. O meu A vai ser 1 e o meu B vai ser 0. Então, essas duas variáveis vão aparecer na minha expressão booleana. E como A tem o valor 1, eu não preciso negar. E como o B tem o valor 0, eu preciso negar o B. Então, a expressão booleana que eu vou obter vai ser A e B negado, que está nessa nuvenzinha aqui novamente. Então, eu vou anexar esse fator, essa parcela, na minha expressão booleana total. Então, anexando, vai ficar assim. Agora vamos para o último agrupamento. Lembrando do que eu falei anteriormente, no caso do mapa de Carnot, eu posso realizar um agrupamento de uma variável que esteja na última linha ou na última coluna com a variável do outro lado da tabela. Então, como se fosse algo meio circular. Então, eu vou realizar esse agrupamento. Note que esse elemento aqui já foi utilizado em um agrupamento anterior, mas eu posso utilizar ele novamente. Então, nesse agrupamento agora a gente vai realizar a mesma verificação de antes. Olhando para a minha variável C, ela vai assumir valor 1 para esse elemento do meu agrupamento e para esse elemento também. Então, a minha variável C ela vai aparecer na minha expressão booleana, porque ela não modificou, ela não é diferente para cada um dos meus elementos dentro desse agrupamento. Agora, olhando as variáveis A e B, note que no caso desse elemento aqui, as minhas variáveis A e B têm os valores 0 e 0, e no caso desse segundo elemento, as minhas variáveis A e B têm valor 1 e 0. Então, note que o meu A ele varia, porque aqui ele tem valor 0 e aqui ele tem valor 1, mas o meu B não varia. Aqui ele está 0 e aqui ele também está 0. Então, o meu B também vai aparecer na minha expressão booleana. Então, lembrando, como o meu B tem o valor 0, ele vai aparecer na minha expressão booleana negada, e como o meu C possui o valor 1, ele vai aparecer na expressão booleana sem precisar estar negado. Então, eu vou obter essa parcela gerada pelo procedimento e eu vou anexar ela na minha expressão booleana total. E essa expressão booleana que eu obti utilizando um método de gerar expressões algébricas do meu mapa de Carnot para mintermos.